vamos falar a respeito sobre o artigo 94 da Lei 8666/93. E para você que não sabe, que você está assistindo pela primeira vez este vídeo, eu fiz exatamente uma série sobre os crimes previstos na Lei de Licitações, especificamente, para que você consiga estudar para o seu concurso público, para entender também da sua vida acadêmica, profissional também, porque por vezes você possa, como participante de uma licitação pública, verificar que existe determinado crime, e aí você tem o que fazer referente à questão jurídica, o seu ataque jurídico ou contra-ataque, conforme vai ser realizado. Pois bem, o artigo 94 da Lei de Licitações, os crimes previstos nessa lei, na Lei 8666/93, não sei se eu comentei, estabelece aqui, ó, você vai fazer a leitura aqui comigo, vamos lá. Artigo 94, defasar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo. A pena é de detenção de 2 a 3 anos e multa. O que eu posso trazer de comentário sobre este crime previsto na Lei de Licitações? Primeiramente, o que nós temos de comentário? Toda a questão relacionada à licitação, a regra é que os atos são públicos, todos os atos previstos na licitação. E esta seria a exceção. Primeiro ponto que nós temos que deixar claro, que o artigo 3º, inciso 3º também, estabelece que a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público todos os atos de seu procedimento, salvo quando o conteúdo das propostas até a respectiva abertura. O que diz essa legislação? Até a própria lei de licitação fala isso lá bem no comecinho, que a regra seria a publicidade, sendo de forma excepcional, melhor dizendo, que esse sigilo seja a cargo da situação, para que essa proposta seja equitativa durante a realização do certame. O que significa dizer que cada procedimento a ser realizado, todos eles são públicos, e excepcionalmente apenas o procedimento previsto do tocante à proposta. Por quê? Seria inócuo nesse sentido, porque visa a finalidade principal deste crime é a garantia da lisura dos procedimentos licitatórios, a garantia de que ocorra o bom funcionamento da administração pública, porque o sujeito ativo desse crime é exclusivamente o funcionário público, mas poderá também imputar esta responsabilidade penal no tocante a terceiro, né? Vamos supor que a conduta de terceiro também possibilita o envolvimento de particulares com esse crime. Até o próprio 94 trata, vamos novamente, defasar o sigilo da proposta. Algum funcionário abriu aquela proposta durante o certame que não era para ter aberto como procedimento necessário e ainda proporcionou a terceiros aquela informação. Seria uma espécie de informação privilegiada e passando para terceiros, né? Proporcionar a terceiros isso. Geralmente o sujeito ativo é o servidor público. O servidor público é o criminoso nessa situação, né? Ele promove aquele ato criminoso. E o sujeito passivo, logicamente, é a administração pública, porque por vezes adota, apesar que não está previsto este crime no tocante à administração pública, o crime lá, previsto lá no Código Penal, ele seria como se fosse comparado. Aliás, todos os crimes nas licitações públicas têm esse viés ali, essa posição, na verdade, de que estes procedimentos, eles sejam conferidos ao poder público, né? Aos atos públicos, à probidade administrativa, o ato de boa-fé. E, logicamente, ele age contrário a este princípio, o princípio da boa-fé, da probidade administrativa. E por isso que o servidor público, neste caso, ele detém de sua prerrogativa, de sua possibilidade, no qual a legislação assim prevê, que essa responsabilidade é de guardar a proposta apresentada, cabendo o sigilo. E a violação caracteriza-se como uma espécie de violação do segredo funcional, inclusive, no qual ele, como servidor, ele facilita que aquela informação seja vazada perante a terceiros, que se observam daquela situação e se privilegiam do ato do funcionário público. Então, este seria um crime muito grave, muito importante. Não mais do que o artigo 89, que o artigo 89 ele traça
como elemento necessário, questão relacionada a outros parâmetros diferentes do artigo 94. Mas, né, e que nós temos que entender que a quebra de sigilo pode ocorrer de forma intencional, e essa seria a questão da intenção, dolo, a vontade livre e consciente para a consecução do resultado, né? E esta consecução do resultado, ela poderá também agir com participação, né, com a autoria, né, a participação de terceiros, conforme já frisado, e que essa participação seja em favor desse terceiro. Por vezes, a informação que o funcionário público abre aquele envelope, né, da comissão de licitação, por exemplo, abre o envelope, liga para o particular, olha, eu tenho aquela informação privilegiada que a empresa X traçou um valor estimado de 1 milhão, então deu uma proposta melhor aqui. Lógico que isso seria um grande problema, porque tem as etapas, vai depender da modalidade da licitação pública, mas em regra geral, conforme já dito, conforme já frisado, a regra é a publicidade. É o único ato que existe referente ao sigilo do ato licitatório, do procedimento específico, que é a questão das propostas apresentadas pelas empresas licitantes, ou pessoa física também, pode também participar de uma licitação, obviamente. Mas também existe esta exceção à regra da publicidade. Devido também a outros detalhes de natureza penal, no tocante ao processo penal aplicado, nós podemos vislumbrar quanto a essa possibilidade do artigo 28A do Código de Processo Penal, no que diz respeito ao acordo de não persecução penal, devido à pena, inclusive, ser de 2 a 3 anos, apesar de ser de detenção, né? Uma pessoa não fica reclusa, mas ela poderia, neste ponto, dependendo do caso concreto, poderá, inclusive, ser ofertado pelo Ministério Público, se ela for primária, se cumprir os requisitos estabelecidos no artigo que eu já mencionei, o artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado, inclusive, pelo pacote anticrime. Outro detalhe, existe também a possibilidade de transação penal, isso se, lógico, a pena combinada, se for juizado especial criminal, isso vai estar relacionado a isso, mas como se passaram-se até o período do prazo ali, no tocante ao número, né, do tempo de 2 anos, né, que é a pena máxima ali de 2 a 3 anos, não há como haver essa possibilidade, mas se for em prol por vezes um erro do próprio fórum, tocante à questão de procedimento, deve ser um procedimento comum, vai ser procedimento especial. Mas temos mais outro ponto. Quem promove a parte criminal é o Ministério Público, titular da ação penal. Inclusive, a própria lei de licitações, tocante aos procedimentos no aspecto criminal, né, a parte processual, diz que a ação penal pública é incondicionada. Então é o Ministério Público que vai ofertar a denúncia em face do funcionário público, desde que havendo provas suficientes. Outro detalhe, no tocante à questão do Ministério Público ofertar, nada impediria o terceiro ou interessado promover ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. O que significa dizer que o Ministério Público vai receber se, no caso, a denúncia não foi intentada no prazo legal. Então, se não intentada no prazo legal, obviamente, por conta disso, poderá ser intentada por um terceiro. Um exemplo típico, muito comum, até se você verificar, não nesse crime específico, poderia se verificar outros crimes também na lei de licitações. Vamos supor, um licitante que perde a licitação, que descobre todos os atos aí, tem todas as provas, o Ministério Público não promoveu a ação penal necessária, que isso geraria efeitos, né, naquele certame, poderia até anular o certame devido aos atos promovidos deste ato, que poderia gerar, na verdade, nulidade de tudo, não dá para refazer tudo, já tem que fazer uma nova licitação, porque já defasou aquelas informações do envelope, ou vai depender também, logicamente, do caso concreto, poderia também aproveitar a situação. Já temos casos também do Tribunal de Contas da União que diz que tem situações que vai parar da onde assim prosseguiu. Se era um ato de violação do sigilo da proposta, a partir daquele ato, os novos interessados vão apresentar novas propostas e o procedimento licitatório vai continuar. Mas, via de regra, seria isso. E vamos supor que a empresa prejudicada entre com ação civil, processo parado. Aí ele entra com ação criminal também parado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar com uma ação penal privada
e de subsidiária da pública, por ato de omissão, infelizmente, do Ministério Público, às vezes porque não tem tempo suficiente para apresentar a denúncia e assim vai. Existe também a possibilidade, por ser uma ação penal pública e incondicionada, nada impediria que o interessado também possa ir numa delegacia de polícia fazer denúncia, né, em face do servidor público, desde que hajam provas de autoria e materialidade do crime, mas não é esta recomendação para as pessoas leigas, porque por vezes isso pode ser um tiro contra a culatra, um tiro no pé. Por quê? Pelo simples fato que se você faz uma denúncia, você tem que trazer todas as provas necessárias ao caso. Porque por vezes é necessário também ter um profissional, um advogado, alguém atuando ali para você, para sua empresa. Outro detalhe, porque por vezes uma pessoa que vai fazer a denúncia pode também responder por um crime também, né? Então existe esse problema maior. Eu vou encerrar esse vídeo, agradeço a você que assistiu, 10 minutinhos dá para entender um pouquinho melhor aí do tema, e vamos tratar também da continuidade desses crimes todos previstos na lei de licitações. E se inscreve aqui no meu canal, nos motive ainda mais a fazer novos vídeos. Eu quero encerrar esse tema e vamos tratar, na verdade, vamos dar continuidade, retomar sobre os crimes previstos não só na lei de licitações, mas também relacionados aos crimes também no Código Penal, em legislação extravagante. Está certo? Um forte abraço e vejo você nos próximos vídeos.